Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, classe de adultos. Hoje chegamos ao encerramento da lição de número 6. E que privilégio foi caminhar juntos, estudando como a graça do Senhor sustentou o ministério do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. E se este conteúdo tem sido uma bênção para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem para que mais vidas possam ser edificadas. Ontem estudamos Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, refletindo sobre o tema A presença do Senhor nos encoraja a pregar. Aprendemos que quando Paulo enfrentava medo e oposição em Corinto, o próprio Senhor lhe apareceu em visão e disse: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Vimos que Deus não prometeu uma caminhada sem dificuldade, mas garantiu a sua presença constante. Aprendemos que quem caminha com Cristo nunca enfrenta as batalhas sozinho. Hoje, ao encerrarmos esta preciosa lição, veremos uma das declarações mais profundas da Palavra de Deus. E ela foi escrita pelo mesmo apóstolo Paulo. Mas agora ele não fala de perseguições externas. Ele abre o próprio coração, fala de uma luta pessoal, de uma fraqueza que o acompanhava, de algo que ele pediu a Deus repetidas vezes para retirar de sua vida. Todos nós conhecemos esse texto. Paulo chama essa dificuldade de espinho na carne. Ao longo da história surgiram muitas interpretações sobre o que exatamente era este espinho. Alguns pensam em uma enfermidade, outros já entendem que eram perseguições constantes. Há quem defenda dificuldades físicas ou emocionais. Mas, curiosamente, Deus não revelou qual era este espinho. E talvez tenha feito isso até de propósito, porque dessa forma qualquer cristão pode se identificar com esse texto. Todos nós, meus queridos irmãos, temos fraquezas, nossas limitações, nossas dores, nossas lutas silenciosas. Há orações que fazemos durante anos. Tem situações que gostaríamos que Deus simplesmente removesse. E muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, por que isso ainda não mudou? Foi exatamente essa experiência que o apóstolo Paulo viveu. Mas a resposta de Deus mudou completamente a sua maneira de enxergar o sofrimento. Em vez de retirar imediatamente o espinho, o Senhor concedeu algo ainda maior, concedeu a sua graça. E é justamente sobre essa graça suficiente que meditaremos no nosso devocional de hoje. Mas antes de prosseguirmos, vamos buscar a direção do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque mais esse dia e por chegarmos ao encerramento desta preciosa lição, pedimos que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração. Ensina-nos a confiar na Tua graça, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Dai-nos um coração humilde para aceitar a Tua vontade e uma fé firme para descansar nas Tuas promessas. Que este devocional fortaleça todos aqueles que estão cansados, aflitos e enfrentando alguma luta. É o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora vamos à leitura da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus irmãos, que resposta extraordinária o apóstolo Paulo dá aqui
a essa resposta de Deus, não é verdade? Paulo, ele havia pedido que Deus retirasse o espinho. Mas o Senhor respondeu de uma maneira completamente diferente da que o apóstolo estava esperando. Ele não diz, vou remover imediatamente a sua dificuldade. E também não explicou por que aquela luta iria permanecer. Ele apenas declarou, a minha graça te basta. Essas quatro palavras, meus irmãos, sustentaram Paulo durante toda a sua caminhada e continua sustentando milhões de cristãos até o dia de hoje. Mas o que significa na prática dizer que a graça de Deus basta? Como essa graça pode fortalecer alguém em meio à fraqueza? E por que Deus às vezes escolhe fortalecer seus filhos em vez de remover imediatamente as suas dificuldades? Veja o que o Senhor declarou em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja a profundidade deste versículo. Essa talvez seja uma das maiores lições sobre a graça de Deus em toda a sua palavra. Perceba que Deus não disse, Paulo, você não sofrerá mais. E também não prometeu, vou remover imediatamente a sua dificuldade. O Senhor ofereceu algo muito maior, ofereceu a sua própria graça. Mas o que significa dizer que a graça basta? Muitas pessoas entendem graça apenas como um favor imerecido que recebemos para a salvação. Isso é absolutamente verdadeiro. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8 está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça de Deus não atua apenas no início da caminhada cristã. Ela também sustenta o crente todos os dias. É a graça que fortalece quando as forças humanas acabam. É a graça que consola quando as lágrimas descem pelo rosto. É a graça que levanta quem caiu. É a graça que sustenta quem pensa que não conseguirá continuar. Por isso o Senhor disse, a minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, aquilo que eu lhe concedo é suficiente para que você consiga continuar. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência. As pessoas são ensinadas a confiar apenas em si mesmas. Mas Deus, ele nos mostra exatamente ao contrário. Quanto mais reconhecemos a nossa dependência do Senhor, mais experimentamos o seu poder. Foi por isso que o Senhor acrescentou, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Observe que Deus não disse que o seu poder se aperfeiçoa na força humana, nem na inteligência, nem na capacidade, nem na experiência, mas na fraqueza. Isso parece contraditório aos olhos humanos. O mundo valoriza quem demonstra força. Deus trabalha através daqueles que reconhecem a sua necessidade dele. Foi assim com Moisés. Quando Deus o chamou para libertar Israel, Moisés respondeu em Êxodo 4:10, Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Deus não escolheu Moisés porque ele se considerava capaz. Escolheu justamente porque aprenderia a depender completamente do Senhor. Foi assim com Gideão, que inclusive os nossos jovens estarão estudando amanhã sobre Gideão, não é verdade? Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele respondeu, ali em Juízes capítulo 6, versículo 15, Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu o menor. Mas Deus lhe respondeu no versículo 16, porquanto eu hei de ser contigo. Mais uma vez, a suficiência não estava no homem, estava na presença de Deus.
Foi assim também com Jeremias. Quando recebeu seu chamado, ele diz em Jeremias 1,6: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar. E Deus responde no versículo 8: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Os irmãos conseguem perceber o padrão? Sempre que Deus chama alguém, a sua graça supre aquilo que falta ao seu servo. E é claro que essa verdade continua válida nos dias de hoje. Talvez você olhe para si mesmo e pense: eu não sou capaz, não tenho conhecimento suficiente, não sei falar, sou muito fraco. Talvez seja exatamente por isso que Deus queira usar a sua vida. Porque quem reconhece a sua fraqueza aprende a depender do Espírito Santo. O Senhor Jesus declarou aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João 15, versículo 5. O Senhor não disse poucas coisas, disse nada. Toda a força da igreja vem do Senhor, toda a eficácia do ministério vem do Senhor, toda transformação verdadeira vem do Senhor. É por isso que Paulo escreveu anteriormente aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Observe como tudo o que nós estudamos nos devocionais anteriores desta lição se conecta. Em Corinto, Deus sustentou Paulo. Em Corinto, Deus encorajou Paulo. E agora nós descobrimos o segredo dessa perseverança. Não era a força do apóstolo, era a graça de Deus operando continuamente em sua vida. E é justamente mostrando como Paulo passou a enxergar as suas próprias fraquezas de uma maneira completamente diferente, uma perspectiva que transforma também a nossa caminhada cristã, que nós vamos concluir este último devocional da lição de número 6. Durante toda esta semana, nós acompanhamos Paulo em Corinto e vimos como Deus sustentou o seu servo em cada etapa da missão. Aprendemos que o Evangelho resplandece mesmo em ambientes desafiadores, que a obra de Deus avança pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor sustenta os seus servos mesmo diante da oposição, que a comunhão fortalece a igreja, que a presença de Cristo encoraja aqueles que anunciam a sua palavra. E hoje descobrimos o fundamento de tudo isso: a graça de Deus. Depois de ouvir do Senhor: a minha graça te basta, Paulo passou a enxergar a sua própria fraqueza de uma maneira completamente diferente. Ele mesmo escreve em 2 Coríntios 2,9: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que transformação magnífica, meus irmãos! Extraordinária! Antes, Paulo queria apenas que Deus retirasse o seu sofrimento. Agora ele compreende que justamente em sua limitação, o poder de Cristo se manifesta de forma ainda mais evidente. Isso não significa que Paulo começou a gostar da dor, né, meus irmãos? Claro que não. Nem que devemos buscar o sofrimento. Aí piorou. Significa o quê? Significa que ele aprendeu a confiar na suficiência da graça de Deus. E essa continua sendo uma das maiores lições para a igreja de hoje. Vivemos em uma cultura que exalta a aparência de força. As pessoas escondem as suas fraquezas, tentam demonstrar que têm tudo sob controle, mas Deus nos ensina que a verdadeira força espiritual nasce da dependência dele. Quem conhece que precisa do Senhor, experimenta uma graça que o mundo jamais poderá oferecer. O salmista declarou em Salmo 46:1:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe, Deus não promete ausência de angústia, promete ser um socorro presente durante elas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo experimentou. Mais adiante, Paulo escreve em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A força de Paulo não estava em si mesmo, estava em Cristo. Queridos irmãos, talvez alguém que esteja ouvindo este devocional esteja enfrentando um momento difícil. Talvez exista uma enfermidade, uma luta na família, uma crise financeira, uma decepção, uma oração que parece que ainda não foi respondida. Quem sabe você também tenha se perguntado muitas vezes: Senhor, por que isso ainda não mudou? Hoje o Senhor talvez não lhe dê todas as respostas, mas Ele continua oferecendo a mesma promessa feita a Paulo: a minha graça te basta. A graça de Deus continua sustentando os que choram, continua fortalecendo os cansados, continua levantando os abatidos, continua renovando aqueles que pensam que chegaram ao seu limite. Isaías escreveu no capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, da minha justiça. O Senhor continua sustentando o seu povo, meus irmãos. Talvez Ele ainda não tenha removido completamente a sua luta, mas certamente não retirou a sua presença. E enquanto a sua presença permanece conosco, sua graça continua sendo eficiente ou suficiente. E assim nós encerramos esta lição 6. Lição que, aliás, eu estarei amanhã na Assembleia de Deus Missões, Templo do Saldanha, ali na cidade de Perdigão. Estarei ali lecionando esta lição de número 6 para os irmãos. Amados, nós começamos estudando nesses devocionais dessa semana a chegada de Paulo a Corinto e nós terminamos contemplando o segredo que sustentou todo o seu ministério. Não foi a sua inteligência, não foi a sua experiência, não foi a sua coragem natural, foi a graça de Deus operando continuamente em sua vida. Que essa mesma graça também sustente cada um de nós todos os dias. Amados, na segunda-feira, se Deus permitir, iniciaremos os devocionais da lição de número 7, intitulada Quando o Espírito Sopra em Éfeso. O nosso primeiro devocional será em Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 6, e terá como tema o derramamento do Espírito conduz o crente à plenitude da fé. Veremos como Deus conduziu aqueles discípulos em Éfeso a uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. E aprenderemos que a vida cristã floresce quando nos abrimos plenamente à ação do Espírito de Deus. Será o início de mais uma semana preciosa de aprendizado na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te agradecemos por esta maravilhosa lição. Obrigado porque a tua graça continua sendo suficiente para cada um de nós. Quando nossas forças acabam, o Senhor permanece forte. Quando os nossos recursos se esgotam, a tua graça continua abundante. Ensina-nos, papai querido, a depender mais de ti e menos de nós mesmos.
Sustenta os irmãos que enfrentam enfermidades, lutas familiares, dificuldades financeiras, perseguições e tantas outras provações. Que ninguém desanime no meio do caminho. Que todos experimentem diariamente o consolo, a força e o poder do Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Teu poder continua se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por caminharem comigo durante esta semana nos devocionais da lição 6. Guardem esta verdade no seu coração. A maior prova da força de um cristão não é a ausência de fraqueza, mas a presença da graça de Deus sustentando a sua vida todos os dias. Quando a graça do Senhor nos acompanha, nenhuma fraqueza é maior do que o seu poder. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus e, se Deus permitir, na segunda-feira estaremos juntos com os devocionais da lição de número 7 da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe.